E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos o estudo da função quadrática, a sua primeira parte. Desde já, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal Matemática Integral e abaixo deixe os seus comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Bem, vamos começar aqui trazendo a definição de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Nós chamamos de função quadrática qualquer função f de reais em reais dada por uma lei de formação da seguinte forma: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que os coeficientes a, b e c são números reais e que o a novamente tem que ser diferente de zero, pelo mesmo motivo, que a gente viu na função afim. Aqui eu tenho uma função polinomial do segundo grau. A minha maior variável é elevado a 2. Então, se caso o nosso a valha zero, nós teremos esse x cancelado. E vai sobrar apenas essa parte, bx mais c. Ou seja, não seria mais função quadrática, e sim uma função afim, Então, para ser função quadrática, o a tem que ser diferente de zero. Trouxemos aqui alguns exemplos. Eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 1. A é o valor, novamente, que acompanha a maior variável. A é o valor que acompanha x ao quadrado. Então, A, nesse caso, vale 3. B é o valor que acompanha o x que está elevado a 1, O x aqui está elevado a 1. Então, B é o valor que acompanha a variável que está elevado a 1. Nesse caso, quem acompanha o x elevado a 1 é o 2. E C é o termo independente, é o termo que está sozinho, digamos. Então, seria 1. Então, A é 3, B é 2 e C é 1. Nesse segundo caso, nós temos f de x igual a x ao quadrado menos 3. Quem é o valor de A? A é o valor que acompanha a variável com o maior grau. Nesse caso, esse x ao quadrado está sendo multiplicado por 1. 1 é o valor de A. Quem é o valor de B? B é o valor que acompanha a variável que está sendo elevada a 1, Aqui não tem nenhuma variável sendo elevada a 1, então não existe B. O B é igual a 0. E o menos 3 é o nosso valor independente, no caso, o nosso C. E B é 0 e C é menos 3. Nesse terceiro caso, eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado mais x. Então, A é 2, É o valor que está acompanhando a variável que está ao quadrado, a variável com o maior grau. Então, A é 2. E o B é 1, Aqui o x está sendo multiplicado por 1. B é o valor que acompanha a variável que está elevada ao expoente 1. Então, o B vale 1. E o C? Aqui não tem nenhum elemento que está isolado, Um elemento independente. Então, nesse caso, o C é 0. A é 2, B é 1 e C é 0. São exemplos aí de expressões de funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau. Um exemplo aqui no nosso cotidiano. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro de Futebol é disputado por 20 times, em que todos esses times jogam contra todos os outros times em 2 turnos. A gente sabe também que cada clube jogará 19 jogos em casa, São 20 clubes e cada clube jogará contra 19 times em sua casa e também fora da sua casa. A gente sabe, que ele jogará 19 jogos em sua casa. Como são 20 clubes, qual seria o total de jogos? Seria 20 vezes 19, porque cada time vai jogar 19 jogos em casa. E nós temos 20 times, então seria 20 vezes 19, que é 380, ou seja, o Campeonato Brasileiro de Futebol tem 380 jogos. Ou seja, para a quantidade X de clubes, é possível calcular a quantidade Y de jogos. De uma forma mais genérica, se a gente quisesse calcular a quantidade de jogos de outro tipo de campeonato, com 10 times, com 15 times, com 12 times, nós poderíamos obter uma expressão, ou seja, uma formulazinha, que expresse essa situação e aí trabalhar com qualquer quantidade de clubes. Então, vamos tentar operar essa expressãozinha. Será justamente essa daqui. 1x vezes
x menos 1. Perceba, olhando para esse exemplo, eu tenho x, que é a quantidade de clubes, que nesse caso é 20, vezes 19. Quem é 19? É a quantidade de clubes menos 1. Então aqui, x não é a quantidade de clubes, menos 1. Então eu teria x, que é a quantidade de times, vezes x menos 1, ou seja, a quantidade de times menos 1. Se a gente substituir isso aqui, ia dar certinho, né? Ia dar 380 também. Então, tendo essa expressão, essa formulazinha, é possível calcular qualquer quantidade de clubes. Por exemplo, se eu tenho 10 times no campeonato, o x, eu vou ter o quê? Y igual a 10 vezes 10 menos 1, ou seja, 9. 10 vezes 9, 90. Um campeonato com 10 clubes, nós teremos 90 jogos. E por aí vai. Seria um exemplo, né, de função quadrática no nosso cotidiano. Vamos falar sobre gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática, f, que vai dos reais nos reais, ela é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e o a diferente de zero, como a gente já viu. O gráfico da função quadrática é uma parábola, certo? Então, seria mais ou menos desse tipo, certo? Uma parábola, como se fosse uma curvinha assim. Lembra muito a palavra parabólica, né? Aquelas antenas parabólicas que tem também esse formato. Então, essa seria uma parábola. É o gráfico de uma função quadrática. Função afim é uma reta, função quadrática uma parábola. Vamos trazer aqui um exemplo. Vamos construir um gráfico da função f de r em r, dado por essa expressão, x ao quadrado mais x. Então, o primeiro passo, né, novamente, vamos atribuir valores e substituir esse x e obter as suas imagens e ligar os pontinhos, né, os pares ordenados, e obter o nosso gráfico. Então, eu escolhi aqui o primeiro valor menos 3. Então, onde tiver x, eu vou substituir por menos 3. Então, eu vou ficar com f de menos 3, né, ao invés de x é menos 3. X ao quadrado agora vai ficar menos 3 ao quadrado, mais x vai ficar menos 3 agora. Fazendo essas continhas, eu vou obter 6, né? Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 3, né? Dá 6. Outro número que eu escolhi foi o menos 2. Então, onde tiver x, eu vou colocar menos 2. Então, eu vou ter f de menos 2 é igual a x, que é menos 2 ao quadrado, mais x, que é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Mais por menos dá menos. 4 menos 2, 2. E vou fazendo, né? Vamos fazer agora com menos 1. Substituindo x por menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado mais o menos 1. Eu vou ter menos 1 ao quadrado mais menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, a gente sabe o número negativo elevado ao expoente par, fica positivo. 1 mais por menos, menos. Então, fica 1 menos 1. 0. F de 0 agora. Onde tiver x, eu vou colocar 0. É óbvio que vai dar 0. F de 1. Onde tiver x, eu vou colocar 1 positivo. Então, eu vou ter 1 ao quadrado mais 1, que vai dar 2. F de 2. Onde tiver x, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Aqui está a nossa tabelinha, né? Aqui os valores que eu atribuí para x e aqui suas respectivas imagens que a gente acabou de calcular. O próximo passo agora é ligar esses pontinhos no nosso plano cartesiano. Ligar esses pares ordenados e obter o nosso gráficozinho. Aqui está. Vamos observar. Menos 3 de x, aqui está. E 6 positivo de y. Aqui está. Certo? Liguei. 2 negativo de x, 2 positivo de y. Menos 1 negativo de x e 0 de y, né? O y nesse eixo x é 0, então aqui fica. E assim a gente vai ligando, né? O ponto 0 e 0 é na origem. O ponto 0, o ponto 1 e 2, aqui 1 e 2. O ponto 2 de x e 6 de y, aqui está. Quando você ligar todos esses pontinhos, você vai observar que nós temos essa figura, que nós já vimos, é
uma parábola, né? Então, pessoal, esse é o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. Agora uma observação. Seja um ponto F, que é o foco da parábola, e uma reta D, diretriz, pertencente a um mesmo plano, claro, o foco não está contido nessa reta, nessa diretriz. A parábola é o conjunto dos pontos desse plano que estão à mesma distância do foco e dessa diretriz. Seria esse desenho aqui. Vamos perceber, aqui eu tenho minha reta D, que é a minha diretriz, e aqui eu tenho o meu ponto F, que é o meu foco, certo? Então, os pontos que estiverem equidistantes, ou sejam, a mesma distância tanto de F como de D, esses pontos, quando se movimentarem, vão estar contidos na parábola, vai ser a nossa parábola. Então, você imagine você pegando esse pontinho e movimentando ele. Sempre vai continuar sendo a mesma distância, tanto para F como para a reta D. Se eu pegasse um ponto aqui, ele seria daqui para essa reta, e daqui para o F seria a mesma distância também. Então, quando você fizer isso, movimentar esse ponto, nós teremos sempre esses pontos que estão à mesma distância desse pontinho e dessa reta toda, esses pontos formarão a nossa parábola. As definições e características, formulazinhas sobre a parábola, nós vemos em geometria analítica, que é um estudo que nós ainda iremos trabalhar aqui no nosso canal Matemática Integral. Raízes. Nós já vimos as raízes de uma função afim, vamos agora ver as raízes de uma função quadrática. Então, é o mesmo contexto, é a mesma coisa, só muda, é claro, a formulazinha, mas tem o mesmo significado. Raízes são os valores de x, para quando você substituir na sua formulazinha, você obter um f de x igual a zero. Então, por aí é a mesma coisa, né? Mas vamos novamente obter as nossas formulazinhas. Olha só. Novamente, o f de x tem que ser igual a zero, porque é isso que eu quero achar. Então, eu vou substituir esse f de x por zero. Perceba, pessoal, que quando eu substituir esse f de x por zero, eu vou ter zero igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, uma equação do segundo grau. Ou seja, pessoal, as raízes da função quadrática são as soluções da equação do segundo grau aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós vamos achar a solução, as duas raízes, como é um polinômio do segundo grau, tem duas raízes. Nós vamos ter que achar essas duas raízes a partir dessa equação do segundo grau. A primeira coisa que eu vou fazer nessa expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é dividir todos esses membros por a. Eu vou dividir o ax ao quadrado por a, o bx por a e o c por a. Tá? Não alterei nada. Próximo passo é observar que nesse monômio, a dividido por a, eu vou ter 1. E 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, eu vou resolver isso. Tá? Eu tenho dois monômios aqui que tem a variável x. Esse c sobre a não tem. Então, ele não vai ser útil para mim nesse lado da igualdade. Eu vou passar ele para o outro lado e ele vai negativo. Agora, pessoal, nesse membro esquerdo, vamos prestar muita atenção. Eu vou querer transformar esse membro do quadrado da soma de dois termos. Nesse caso específico, eu vou querer transformar essa expressão, x ao quadrado mais b sobre a vezes x, nesse quadrado da soma desses dois termos aqui. X mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Vamos olhar para esse quadrado dessa soma. Se eu resolver isso, eu vou ter o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é b sobre 2a, mais o quadrado do segundo. Mas por que, ao invés de utilizar o b sobre a, que já estava aqui, eu vou utilizar o b sobre 2a? Perceba que quando eu fizer essas continhas, eu vou cancelar esses dois números 2. E vai sobrar só o quê? B sobre A vezes X. E B sobre A vezes X eu já tenho aqui, ó. Então não mudaria nada. Então, pessoal, a única coisa que está faltando nesse membro para que essa expressão seja
o quadrado da soma de dois termos é apenas o quadrado do segundo termo. A gente não tem. Então, o que é que a gente vai fazer? O quadrado de b sobre 2a é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, eu vou adicionar nesse lado da igualdade. Mas, para não alterar a minha igualdade, como eu adicionei um número em um lado da igualdade, eu vou adicionar do outro também. Então, tendo isso em vista, a gente não alterou nada. Então, se a gente olhar para cá, eu tenho o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é b sobre 2a, mais o quadrado do segundo. Nós chegamos a essa expressão aqui. Perceba que x ao quadrado mais b sobre ax mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado é igual a essa expressão aqui. Ou seja, é igual ao quadrado da soma desses dois termos. Então, eu vou substituir toda essa expressão pelo quadrado da soma desses dois termos. Pronto, agora perceba, né, que se a gente fizer a continha de volta, nós vamos chegar nessa expressão. Pronto, agora vamos fazer o MMC entre 4a ao quadrado e a. O MMC de 4a ao quadrado e a é 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a. 4a vezes menos c dá menos 4ac. E 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1. 1 vezes b ao quadrado dá b ao quadrado. Só organizando, mudei só a posição do b com esse menos 4ac. Pronto, agora o que é que a gente vai fazer? Perceba que eu tenho aqui um quadrado. Eu vou aplicar a raiz quadrada nos dois lados. Para nesse lado esquerdo, a raiz cancelar com esse expoente, vai sobrar o que desse lado direito? A raiz de tudo isso, né? Pronto, se a gente resolver a raiz quadrada desse denominador, ou seja, do 4a ao quadrado, nós vamos obter que a raiz quadrada de 4a ao quadrado é 2a. Porque 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Essa raiz aqui no numerador nós não vamos alterar. Nós vamos deixar essa raiz de cima, né, da mesma forma. Ok? Próximo passo é passar esse b sobre 2a para o outro lado. Ele está positivo, então ele vem negativo. Então, pessoal, agora eu tenho o mesmo denominador para as duas frações. Então, eu vou conservar esse denominador e operar no numerador, né? Então, eu vou chegar a essa conclusão. Pessoal, essa aqui é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Então, a partir dela, nós podemos achar as raízes de uma função quadrática. Nós temos aqui um exemplo. Obtenha as raízes das funções abaixo. Nesse primeiro item, nós temos uma função que vai dos reais aos reais, do f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o nosso primeiro passo, né, é saber os valores de a, b e c, que a gente já sabe, né? A é 1, nós temos 1 vezes x ao quadrado. B é menos 5, porque nós temos menos 5x. E c é 6, que é o valor independente. Tendo isso em vista, só precisamos substituir na formulazinha. Essa é a nossa formulazinha que nós acabamos de demonstrar. Agora nós só precisamos substituir os valores de a, b e c. Então, substituindo os valores nessa formulazinha, nós vamos obter isso aqui, né? Menos b, ou seja, menos b é menos 5, então fica dentro do parêntese, mais ou menos a raiz quadrada. Quem é b ao quadrado? b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes quem é a é 1 e c é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. 1 é o valor de a. Então, nós fazendo essas continhas, né? Menos 5 dá 5 positivo. Aqui na raiz nós temos menos 5 ao quadrado, o número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então eu tenho menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos 4 vezes 6 dá 24. Vezes 1, 24. Então nós vamos ter em cima 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 24. Tudo isso dividido por 2, né? 2 vezes 1 é 2. Então, dentro dessa raiz, nós vamos ter 1, né? Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Aqui temos o resultado. Mas perceba, pode ser o mais ou o menos. Nós temos mais ou menos. Então, nós vamos ter dois valores, duas raízes. Certo?
uma raiz onde nós vamos usar o mais e uma raiz onde nós vamos usar o menos. Então, na primeira raiz, nós temos 5 mais 1 sobre 2. E na segunda raiz, nós vamos usar o menos. Nós temos 5 menos 1 sobre 2. Em cima, eu tenho 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Embaixo, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, se eu substituir toda essa expressão de cima aqui por 3 ou por 2, o resultado vai dar 0. Se a gente substituir por 3, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 5 vezes 3, 15. 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Se a gente substituir por 2, 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, 10. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, essas são as duas raízes dessa função específica. E esse é o seu gráfico. Perceba, as raízes são os valores onde o f de x é 0, não é verdade? Onde o y é 0. Então, se o y é 0, essas raízes vão cortar o eixo x. Se essas raízes cortam o eixo x em dois lugares, ou seja, são duas raízes, então nós vamos ter uma função assim, uma parábola assim. Ó. Perceba que essa parábola ela corta primeiro nesse ponto e sobe e corta nesse outro ponto. E a gente sabe que pontos são esses. Esses dois pontos são justamente as raízes que a gente encontra. Perceba, quais são as raízes? 3 e 2. Aqui estão. 3 e 2 são os valores que o gráfico, a parábola, corta o eixo x. Então, essa é a função das raízes. É saber onde a parábola corta o eixo x. Nem sempre ela cortará em duas partes. Nós iremos ver posteriormente. Aí aqui nós temos mais exemplos, né? Novamente, nós temos esse segundo exemplo. F de E em R, dado por f de x igual a 4x ao quadrado, menos 4x mais 1. Então, nós temos que achar primeiro o valor de A, B e C. Quem é A? 4. Quem é B? Menos 4. E C é 1. Concordam? Pronto. Tendo esses valores, só precisamos substituir na formulazinha e efetuar os cálculos. Aqui está a nossa formulazinha. Substituindo os valores de B, A e C, nós vamos ter isso aqui, certo? Nós temos aqui, né, menos por menos dá mais, sobra o 4, mais ou menos a raiz quadrada. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Então fica 16 menos 16. A nesse caso é 4. Então 2 vezes A, 2 vezes 4, que dá 8. Então 16 menos 16 é 0. Nós temos uma raiz quadrada de 0, que é o próprio 0. Então nós vamos ter o 4 mais ou menos 0 dividido por 8. Vamos ter o x uma linha e x duas linhas, né? Para a gente observar uma coisa. Nesse caso, o x uma linha, vamos utilizar o mais o 0. 4 mais 0 sobre 8. E no x do linha, 4 menos 0 sobre 8. No de cima, 4 mais 0 é 4. Dividido por 8 dá 1 meio, né? Ou seja, 0,5. Vamos deixar em 1 meio. E embaixo, 4 menos 0 é 4 também. 4 dividido por 8 também dá 1,5. Perceba, nós podemos tirar uma coisa disso. Sempre que a nossa raiz quadrada, sempre que esse valorzinho aqui for 0, o x1 e o x2 serão o mesmo valor. Isso quer dizer o quê? Que tocará o gráfico apenas em um valor no eixo x. Nesse caso, o valor é 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Nós só temos uma raiz, né? Essa raiz é igual a essa, então nós só temos uma raiz. Vai tocar, então, o gráfico apenas em um ponto no eixo das abscissas, que é exatamente no ponto que a gente achou, 0,5 ou 1,5. Então, quando esse valor é positivo, que a gente já viu, toca em duas raízes, né? Nós já vimos que tem duas raízes. Mas nesse caso, a nossa raiz quadrada deu 0. Então, troca o eixo x apenas em um ponto, que nesse caso em específico foi 0,5. Temos aqui o terceiro e último caso. Temos 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Também uma função que vai dos reais nos reais. Vamos obter os valores de A, B e C. A, nesse caso, a gente já sabe identificar, né? A é 2, B é 3 e o C é o 4.
Novamente, colocando na nossa formulazinha, que a gente já conhece, né, para obter as duas raízes, ou não. Substituindo os valores, só a gente trocar B por B, C por C e A por A, né? Então, substituindo esses valores, nós vamos ter isso aqui. Resolvendo, nós vamos obter essa expressão. Ó, repetir o menos 3, mais ou menos a raiz, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4, 32. Aqui está. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. Quanto é 9 menos 32? Menos 23, né? Então, nós vamos ter menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de menos 23 sobre 4. Mas perceba, nos reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso, nós não temos raízes não. Esse gráfico não vai tocar o eixo das abscissas. Então, nós dizemos que as raízes não são reais. Como a gente já viu, né, a quantidade de raízes depende daquele valorzinho que está dentro da raiz quadrada. E esse valor nós chamamos de discriminante. E nós representamos por esse delta. Então, esse sinalzinho é o delta, letra grega, né? Nós vamos chamar de discriminante, certo? Então, nós temos 3 casos possíveis. Primeiro caso, quando o delta é maior do que zero. Nós vimos no nosso primeiro exemplo que quando esse valor b ao quadrado menos 4 vezes ac, ou seja, o valor que está na raiz quadrada, quando esse valor é positivo, nós temos duas raízes, certo? E o gráfico toca o eixo das abscissas em dois valores. Ó. Aqui eu tenho o x uma linha e x duas linhas. Aqui eu tenho dois pontinhos brancos, representando que essa parábola toca o eixo x em dois pontos distintos. E isso quando o delta, ou seja, esse valor aqui que fica dentro da raiz quadrada, ele é maior do que zero. Quando esse delta, no segundo exemplo, nós vimos que o delta era igual a zero, ou seja, aquela raiz quadrada, ela deu igual a zero, não foi? E o que aconteceu? Ela tinha apenas uma raiz, ela tocava o eixo das abscissas em apenas um lugar, que é justamente a raiz, né? Então o gráfico de uma função quando o delta dá zero é assim. Nós vimos, né, que toca o eixo das abscissas em apenas um valor. E por fim, no terceiro caso, nós vimos um delta que era negativo, ou seja, menor do que zero. Delta é quem? É o valor que está dentro da raiz, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Então, quando o delta é menor do que zero, nós temos o quê? Nenhuma raiz real. E o seu gráfico ficaria assim. Ó, perceba que aqui não toca o eixo x, né? Ó, tem esse espaço sobrando. Isso acontece quando o delta, ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, o valor que está dentro da raiz quadrada, ele é menor do que zero, ou seja, negativo. Vamos agora falar sobre soma e produto de raízes. Nós temos duas raízes, x1 e x2, né? Como a gente já viu. Elas são as raízes dessa equação, que a gente também já viu. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ou seja, o f de x aqui é zero. Nós temos uma equação do segundo grau. E o a é diferente de zero, como a gente também já viu. Nós vamos calcular agora a soma dessas duas raízes que a gente encontrar e a multiplicação delas duas também. Lá, quem é x1? Lembra que x1 a gente está utilizando como positivo. Ou seja, menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes c, que a gente chama de delta, dividido por 2a. E x2 é quem? Nós estamos usando o sinal negativo, ou seja, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Não é assim? Ok. Então vamos somar elas duas agora. x1 mais x2, ou seja, eu vou somar essa daqui com essa daqui. E aqui está. Aqui eu tenho mais delta e aqui eu tenho menos delta. Então, isso aqui dá zero. Eu vou cortar. Aqui eu tenho denominadores iguais, né? 2a e 2a. Então, eu vou repetir. E em cima eu tenho menos b. Dá menos 2b, né? Eu vou dividir 2 por 2, dá 1. Então, fica só menos b sobre a. Então, o que é isso? É a soma das duas raízes. É menos b sobre a. Vamos agora à multiplicação.
Ao invés de somar, eu vou multiplicar as duas. Já já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, multiplicando essas duas aqui, essas duas raízes, né, com o sinal positivo e com o sinal negativo, x1 e x2, multiplicando elas duas, eu vou chegar nisso aqui. Menos b vezes menos b dá menos b ao quadrado. E mais raiz de delta vezes menos raiz de delta vai dar o quê? Menos raiz de delta ao quadrado. 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. E aqui está. Perceba que aqui eu posso cortar essa raiz com esse expoente 2, né? Nesse discriminante, ou seja, no nosso delta. Ficamos com esse valor. E agora, o que é que a gente faz? Nós conhecemos o valor de delta, né? Lembra que delta é o discriminante e nós chamamos de quem? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então nós vamos colocar aqui. Ao invés de colocar o delta, eu vou colocar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Perceba que aqui eu tenho b ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui vai dar zero. Vai cancelar, né? Vai sobrar quem? Aqui eu tenho menos por menos dá mais. Então eu vou ficar com 4ac dividido por 4a ao quadrado. Então eu vou cortar o 4 com o 4 e esse a com um desses dois a que eu tenho, né? Já que está elevado ao quadrado. Então vai resultar em quê? C sobre a. Então quando eu somar as duas raízes, eu vou obter menos b sobre a. E quando eu multiplicar duas raízes de uma equação do segundo grau, eu vou ter c sobre a. Isso é bastante importante para a gente obter as próprias raízes. Como assim? Trago aqui um exemplo, em forma de exercício. Eu conheço essa função. Ela é f de r até r, onde o f de x é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. Então, eu não conheço as raízes, mas eu sei quanto vale a sua soma e quanto vale a sua multiplicação, que a gente acabou de achar. Então, com essas duas formulazinhas, eu posso obter a própria raiz sem precisar recorrer à fórmula resolutiva do segundo grau. Então, eu sei que se eu pegar a raiz 1 e a raiz 2 e somar, dá menos b sobre a. Então, vamos fazer essa continha. Eu tenho um valor de a e tenho um valor de b. É só substituir. Quem é b? É 9, né? E quem é a? É 1. Então, vai ficar menos 9 sobre 1, que dá menos 9. Então, a soma destas duas raízes, dessa função quadrática, é menos 9. Vamos ver agora quanto é a multiplicação. Se eu multiplicar as duas raízes, não é c sobre a? Não dá igual a c sobre a? Eu sei o valor de c e sei o valor de a. c vale 14 e a vale 1. Eu sei o quê? Que a multiplicação será c, que é 14, dividido por a, que é 1. 14 dividido por 1, 14. Ou seja, se eu pegar essas duas raízes, multiplicar dá 14. Então vamos lá. Eu sei que se eu somar essas duas raízes, eu vou obter menos 9. E eu sei que se eu multiplicar essas duas raízes, eu vou obter 14. Então, nós vamos pensar quais são os dois números, ou seja, as duas raízes, que quando eu some elas duas, eu obtenha menos 9, e quando eu multiplique elas duas, eu obtenha 14. Nós vamos ter que pensar um pouquinho. Ora, vamos pensar primeiro. Pode ser 7 e 2. Se eu multiplicar 7 com 2, eu obtenho 14. Mas se eu somar, eu vou obter 9 e não menos 9. Então isso aqui já não dá certo. Vamos imaginar agora menos 7 e 2. Se eu multiplicar menos 7 e 2, dá menos 14. Já não dá certo. Vamos agora. Eu tenho 7 e menos 2. Se eu multiplicar, dá menos 14. Também já falha, né? Então, só sobra o quê? Menos 7 e menos 2. É a única possibilidade que resta. Então, se eu somar menos 7 com menos 2, dá menos 9. E se eu multiplicar menos 7 vezes menos 2, vai dar 14 positivo. Então, a soma de menos 7 e menos 2 dá menos 9 e a multiplicação de menos 7 e menos 2 dá 14. Isso quer dizer o quê? Que as raízes, os números que somados dão menos 9 e multiplicados dão 14, as raízes dessa função quadrática, dessa função polinomial do segundo grau, as raízes são menos 7 e menos 2. Nós calculamos isso sem precisar usar aquela fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado.
deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo!